Ao vivo. Boa noite a todos e todas. Me veem e me ouvem bem? Sim. Uma alegria estar com todos vocês aqui. Quero agradecer a presença de vocês. Vamos ver quem estamos. Aqui estamos todos, os presentes, mais o pessoal que nos acompanha pela nossa página do Facebook. Hoje trazemos um tema muito importante e especial para vocês, sobre a questão da lei do tempo e a leitura oracular. Esse é um tema bastante comentado, né? Com bastante informação assim cruzada que as pessoas ouvem de um lado de outro. Então, nós estamos fazendo essa live hoje para tocar nesse assunto, que é bastante sensível. Já houveram pessoas que até me escreveram no privado para perguntar a respeito. Então, antes de começar, gostaria de compartilhar com vocês a ordem sincrônica do dia de hoje. Nós estamos no ano da tormenta lunar azul, na quinta lua, que é a lua harmônica do pavão, que é a lua do comando. Hoje é alfa 12, alfa é o chakra da garganta, chakra laríngeo. O Kim de hoje é o 242, vento galáctico branco, é o tom galáctico, o tom da integridade, da onda encantada da águia magnética azul. E o mantra Kim do vento galáctico nos diz: harmonizo com o fim de comunicar, modelando o alento. Selo a entrada do espírito com o tom galáctico da integridade. Eu sou guiado pelo poder da morte. Hoje é um dia muito bom para modelarmos a nossa comunicação e comunicarmos do universo da espiritualidade, né? Então, para iniciar o tema de hoje, eu trouxe um texto bastante importante, que eu não sei o quanto de vocês já tiveram contato ou conhecem, que foi um texto escrito pelo próprio José Argüelles, Valum Votan, sobre o tema que nós vamos conversar hoje, né? Então, o título do boletim, porque o que ele escrevia são boletins, né? E nós conhecemos como boletins Rinchen. Esse aqui é um específico, cujo título é Os Magos da Terra Não São Oraculistas. Né? Eu vou ler traduzindo desde o espanhol, então se houver alguma palavra que me saia em espanhol, vocês me desculpem. Então, ele diz, os magos da Terra não são adivinhadores de fortuna, né, ou oraculistas, retornando aos fundamentos do encantamento do sonho. 10 emissários celebram a glória dos meus presentes para vocês, sinais de paz de outros mundos que lhes mandam despertar de vosso sono do inferno terrenal para unir-se com o mandato de Deus, o Telectonon, o caminho de 28 dias, 13 luas, e encontrem nessa conta dos dias um caminho que conduz diretamente ao paraíso, que é o repouso e a recompensa dos justos. Profecia do Telectonon, o tesouro dos magos do conhecimento da morte, versículo 114. Este verso foi transcrito de um caderno de notas faz uns 12 anos. Contém um mandato que lançou o movimento mundial de paz e mudança do calendário de 13 luas. Indica muito claramente que o calendário de 13 luas de 28 dias, sincronômetro, é um instrumento sagrado idealizado para levarmos para nos tirar deste inferno terrenal. Também significa que o movimento para assentar esse calendário no lugar do gregoriano, ou esse sincronômetro no lugar do calendário gregoriano, é um movimento sagrado. Esse caminho sagrado foi a base dos 7 anos da profecia,
dos quais se fez um grande esforço para comunicar ao mundo a natureza do inferno 1260, da frequência 1260, dos 12 meses e 60 minutos do relógio, e o paraíso terrenal 1320, frequência de tempo natural e galáctica, que resultaria quando a humanidade haja sido capaz de mudar a frequência de tempo. Comunicar uma mensagem que é totalmente sagrada por mandato divino, nem mais nem menos, em um mundo tão profundamente imerso em um materialismo e desordem profana de emoções inferiores, é uma façanha de uma seriedade inimaginável. Esta seriedade de propósito é de tal natureza que somente uns poucos, os magos da terra, deles poderá esperar-se que sustentem com integridade e fidelidade totais. Desde o início, os esforços para plagiar e comercializar as ferramentas e uma versão da visão do encantamento do sonho, do Telectonon de 13 luas, foram constantes, e todavia são. É assim o mundo, especialmente quando algo é tão novo e fora do ordinário, então mais esforços se fazem para simplificá-lo, fazê-lo compreensível e, finalmente, mercadeá-lo, ou seja, torná-lo uma mercadoria e vendê-lo a uma mente de massas muito imobilizada, como para ser capaz de pensar por si mesma. Este ano, no ano que ele escreveu, né, há havido uma tendência de incorporar o encantamento do sonho, 13 luas, no calendário gregoriano. O calendário Crop Circle, o calendário Aura Soma, um diário holandês, um calendário desprendível japonês, ao tempo do calendário de 2006. Estes são só alguns exemplos disso. Pelo lado positivo, essa é uma forma de levar as 13 luas a audiências convencionais 1260, que poderiam ter dificuldades para entender o novo tempo. Junto com essa tendência, no entanto, existe o hábito continuado de chamar o sincronômetro de 13 luas de calendário maia, praticando, ao mesmo tempo, formas neoastrológicas de adivinhação de fortuna, ao descrever os selos e os tons, anteponendo-las, colocando isso antes, né, por completo, às assinaturas galácticas. Isto é lamentável, porque o sincronômetro do encantamento do sonho, Telectonon de 13 luas, 28 dias, é uma nova ferramenta, uma nova dispensação que deve servir para desafiar e expandir a mente fora dos velhos surcos neobabilônicos. E quando se planteia, né, cada vez mais como uma interpretação ao estilo de adivinhação de fortuna ou oracular, e dentro de um formato do calendário gregoriano, não se está tampouco compreendendo o verdadeiro sentido, obscurecendo incluso a possibilidade de buscar experimentar o novo. Os 260 encantacódigos do livro do Kim, do Encantamento do Sonho, são meditações galácticas que desbloqueiam a função do teu ser superior da quarta dimensão, o Ólon. Ser agradecido com Deus, a força superior, é estar dotado de sabedoria. Isto é, não importa que te ocorre ou no teu presente, é só uma prova ou um meio para fortalecer-se e talvez incluso uma recompensa, um novo conhecimento ou uma nova percepção da realidade. Quando aprecias tudo exatamente como é dado, então você tem que vencer a teu ser inferior, quem sempre quer mudar as coisas a seu modo e preparar o caminho para todo o outro, teu ólon quadro dimensional, para que ele se converta em seu operador. Descobre a sua assinatura galáctica. Um mago da Terra não é um adivinhador de fortuna. A adivinhação de fortuna é um programa babilônico baseado na esperança e no temor do ego como uma função de um sistema de crenças materialista. O encantamento do sonho é para vencer e abolir a adivinhação da fortuna. O livro de Kim apresenta os encantamentos que têm as chaves do voo mágico.
o voo mágico é a viagem no tempo. A viagem no tempo é de uma ordem de realidade que não tem nada a ver com a adivinhação de fortuna. Como podemos aprender a viagem no tempo se nós rechaçamos timidamente os códigos das assinaturas galácticas a favor da adivinhação de fortuna? Converter os códigos do encantamento do sonho, os selos, os tons, as assinaturas galácticas em adivinhação oracular é regressar aos encantamentos babilônicos 1260 da morte, do ego, da impotência e da superstição. Bom, gente, eu creio que com estas palavras, muito do que eu gostaria de mostrar-lhes, né, já foi dito. Mas, de qualquer forma, é muito importante recordar, né, especialmente a nossa fonte, o nosso grande professor e mestre, José Argüelles, porque essa informação da lei do tempo circula muito ultimamente, ela está muito em voga, as pessoas estão cada vez mais conhecendo, tomando contato, né, umas através das outras, e existe um ditado popular que nós conhecemos muito bem, que quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então, nesse sentido, como essa é uma informação ainda muito recente e nova, é muito importante que nós, os que estamos, assim, digamos, adiantados nesse processo, né, eu posso me dizer que eu sou uma anciã nesse processo, porque eu já estou há mais de 20 anos nessa caminhada, né, que nós estemos sempre presente para recordar a real função e fundamento dessa informação, né? É claro que quando a gente se põe a estudar a lei do tempo, quem se aprofunda e quem constrói uma base de conhecimento sabe que nós aqui lidamos com diferentes tempos de maneira simultânea, diferentes dimensões de tempo de maneira simultânea, né? A terceira, a quarta e a quinta dimensão, especificamente, quando a gente se aprofunda nas ferramentas, mas um sincronário básico traz dentro dele dois tempos, né? Um tempo de ordem cíclica, que é um tempo de terceira dimensão, e um tempo de ordem sincrônica, que é o tempo da quarta dimensão, onde estão os códigos do tempo, que normalmente são utilizados para as leituras oraculares. Nós sabemos que cada Kim tem seu oráculo, mas a função dessa informação não é que eu saia interpretando os códigos para outra pessoa, senão o mais importante dentro dessa informação é que eu mesmo me alfabetize nos códigos do tempo, que eu conheça seus significados, suas palavras mantras, que são verbos, que quando nós mantramos, nós colocamos a vida em movimento, nós manifestamos a ressonância do símbolo, certo? E isso é que nos coloca em frequência, em ressonância com o tempo da quarta dimensão. Mas isso não tem a ver com interpretação. Os meus alunos, as pessoas que estão comigo na jornada, né, nesse curso de introdução à lei do tempo, inclusive esse é o principal motivo pelo qual eu comecei esse programa, para que nós tenhamos pessoas formadas com base sólida, né, com relação à informação, do que se trata. Eu sempre explico que aprender os códigos do tempo é o mesmo que nos alfabetizarmos na linguagem da quarta dimensão. Mas que a grande descoberta da lei do tempo, na verdade, a sua base é no desvio de frequência da espécie humana do tempo natural, né? Isso é outra coisa que normalmente eu chamo muita atenção de quem faz os cursos, quem está comigo, né, nas aulas. Por quê? Porque nesses 20 anos de caminhada, eu vejo um comportamento muito comum de que a maioria das pessoas se encantam pelos Kins, porque são códigos de encantamento, é verdade. Quando eu descobri que eu era, por exemplo, uma humana solar, me fez tanto sentido que eu me apaixonei pela informação, né? E isso acontece com todas as pessoas, porque quando nós conhecemos o nosso Kim, o nosso oráculo, a nossa onda encantada, realmente é apaixonante, porque nos faz recordar a nossa origem, né? Nos faz reconhecer
que os nossos impulsos de movimento estão de acordo com a nossa essência, né? Mas nós não nos podemos esquecer que a lei do tempo, a grande descoberta, se baseia nas frequências de tempo, né, que a humanidade, como espécie vivente dentro da esfera da vida, da biosfera, sofre de uma amnésia com relação à natureza do tempo, porque existe um vírus na nossa memória que é mantido por uma frequência mecanizada de tempo, das calendas romanas, dos 12 meses das calendas, que reduz o ciclo do 13 para o 12, o ciclo da transcendência para a cristalização na matéria, acelerado pelos 60 minutos do relógio, que cria uma crença coletiva de que tempo é dinheiro, e que, para manter essa estrutura de que tempo é dinheiro, delapida, destrói a natureza, né? Criando entropia, que é a degradação, a desorganização da vida, né? Criando lixo, poluição de mar, poluição de ar, poluição de água, enfermidades, inclusive mentais, porque hoje em dia as pessoas estão enlouquecidas. O Pablo, Noite Galáctica lá de Ipugem, falava, estão todos dementes, porque estão da mente, com a mente fora do lugar, entendeu? Ou no passado deprimidos, ou ansiosos no futuro, mas ninguém está consciente, está ciente do momento presente, né? Porque estamos dementes, fora do lugar, com a mente fora do lugar, do momento, da realidade. Então, essa demência, assim, como uma maneira de expressão, ela é ocasionada pela aceleração da percepção do tempo, pela frequência mecânica 1260. Então, essa é a grande descoberta da ciência da lei do tempo. Né? E que, como antídoto, como ferramenta de correção, é criado um sincronômetro, como vocês escutaram. Quer dizer, que não tem nada a ver com o calendário maia. Né? O sincronômetro não é calendário maia, não enfim, sincronário maia, senão que é sincronário de 13 luas de 28 dias. É a ferramenta de sincronização da nossa espécie humana com o biorritmo da biosfera planetária, que é basicamente solar e lunar. Dentro de 365 dias, nós temos 13 luas, numa média de 28 dias, que são esses ciclos de 13 por 28, que regulam a vida no planeta Terra, né? Regulam o fluxo de água, né? Os fluxos, tanto a seiva das árvores que sobe e desce, as ondas, as marés, os fluxos das femininos, as parições, todos os fluxos são coordenados pelas lunações. Então, o ciclo solar-lunar é a base da ferramenta de correção do erro do tempo mecânico na consciência humana. Então, é muito importante que nós tenhamos isso muito claro, especificamente quando nos formos referir à informação, porque eu, particularmente, me dedico a esse esclarecimento, eu sou incansável nessa mensagem, porque o fato das pessoas se encantarem com seus códigos e acabarem... É a base da ferramenta de correção do erro do tempo mecânico na consciência humana. Muito bem. Então, quem é que está aí treinando? Nós tenhamos isso muito claro, especificamente quando nos formos referir à informação. É que está me chegando eu um acho eco. Que está um eco. Eu acho. Isso. Será que não é do seu próprio... Não, eu acho que é do Facebook que está... o tempo voltando, lá, Amanda. Exatamente isso, é um looping. Pronto, é um eco. É que a informação é aqui. muito importante, nós temos que ter muito claro. Olha, nem fui eu que repeti, hein? Mas está muito bom. Hoje é evento galáctico, hoje está modelando a comunicação espiritual. Eu estou bastante inspirada nesse assunto. É um assunto que eu gosto muito. Marta, por favor, você fecha seu microfone, querida. Quando você me pedir para fazer as coisas para você... Isso, pronto.
Então, retornando, né? Então, é isso que eu gostaria de salientar essa noite para vocês, né? É claro que quando a gente entra a estudar os códigos do tempo, nesse sentido, um encantamento do sonho, os códigos do tempo da quarta dimensão, né? Que nós nos adentramos ao Tzolk'in, que é a conta dos dias, a conta dos dias, a conta sagrada dos dias, como os maias se referiam. Por que sagrada dos dias? Porque o Tzolk'in é um fractal do dia galáctico, da frequência que é emanada para o nosso Sol e que o nosso Sol replica para os seus planetas, né? Então, nós recebemos essa frequência galáctica dentro do ciclo solar de 365 dias. Por isso que cada dia, dentro do sincronário de 13 luas de 28 dias, tem uma frequência específica, que, na verdade, é uma frequência de luz e som. Isso é ciência, gente. Não é uma coisa aleatória. Muito que estamos falando de sincronicidades, mas as sincronicidades não são casualidades, certo? É muito diferente. Sincronicidade de casualidade. Isso também é muito importante a gente ter claro. Que quando nós estudamos os códigos do tempo, são códigos matemáticos de ordem sincrônica, que é a forma como a lei do tempo se organiza a vida. Então, nós estamos falando de uma lei, como é a gravidade, o magnetismo, é uma lei que põe a vida na forma, que é escrita em códigos matemáticos, que são frequências de luz e som, e que podem ser mapeados, podem e devem ser mapeados. E o exercício mental do mapeamento dos códigos matemáticos de frequência de luz e som é que nos torna um crononauta. Nós nos tornamos navegantes no tempo a partir do momento que aprendemos os códigos. E isso nos ajuda a mapear eventos, situações, sincronicidades muito importantes na nossa vida. Então, para que nos serve estudar a lei do tempo? Né? Primeiro, para despertarmos a nossa consciência para a real natureza do tempo. Segundo, para estarmos em ressonância com a nossa própria frequência, para afinarmos a nossa própria frequência, porque cada vez que eu verbalizo o meu mantra Kim, no meu caso é o Kim 152, eu sou um humano solar amarelo, então quanto mais eu verbalizo o meu mantra Kim, que no meu caso é pulso com fim de influenciar, realizando a sabedoria, selo o processo do livre-arbítrio, com o tom solar da intenção, eu sou guiado pelo poder da elegância, sou um portal de ativação galáctica, entra por mim, mas sintonizado eu estou com a frequência da ordem sincrônica. Nós nunca podemos esquecer que a palavra, que o verbo é que põe a vida em movimento. Então, quanto mais eu mantro os códigos do tempo, mais sintonizado com a fonte eu estou. Então, a função desses códigos não é que a gente fique interpretando para ninguém, mas que nós possamos dar as mãos aos nossos irmãos e ajudá-los a conduzi-los pelo caminho das 13 luas de 28 dias, ensinando a que eles possam ter autonomia na leitura da ordem sincrônica, para que aprendam os 20 selos e os 13 tons, porque essa informação faz sentido para você a partir do seu próprio Kim, da sua própria porta de entrada dentro do Tzolk'in, porque você é o ponto vetor no tempo ao redor do qual os eventos ocorrem, enquanto você está em movimento. Então, enfim, eu me inspiro muito nesse tema, porque há muitos anos eu venho nessa caminhada e vejo muita mala informação com respeito a isso. Porque o que José Argüelles, o que Valum Votan nos diz é para tornar-nos galácticos. E tornar-nos galácticos é sairmos da Babilônia.
a frequência 1260 nos desestabiliza as funções cerebrais, gente. Porque quando nós somos crianças, nós nascemos, assim, nós temos naturalmente a vontade de estar descalço, de estar na natureza. A gente não tem problema com nada do que é natural. É a sociedade que nos põe isso, que nos põe sapato, que nos manda para a escola, que nos diz que a gente não pode ficar sujo, que terra é suja. É um monte de crença que nos vão inserindo e que vão afastando da natureza, certo? Quando nós somos crianças e entramos no pré-primário, a primeira coisa que nos ensinam, nos colocam sapatos para ir na escola, que a ninguém é permitido ficar descalço na escola, tem que estar todo mundo de sapato. Nos ensinam, a primeira coisa que nós aprendemos é a contar dentro do calendário gregoriano, a segunda é contar até 10, e só depois a gente vai aprender o alfabeto. Ou seja, quando nós contamos só com os dedos das mãos, nós não temos consciência da nossa totalidade do corpo, porque na realidade nós temos 20 dedos e não 10. E depois na escola nos ensinam toda uma matemática de base decimal, porque a gente aprende a contar primeiro de 0 a 10, depois até 100, depois até 200, depois até 300, depois a 400, até chegar a 1000, né? E toda a nossa economia também é de 100 em 100. Então, o que acontece? Essa frequência mecanizada nos adormece o lado oposto do cérebro, que é o lado da espiritualidade, da intuição, é o lado artístico, né? Essa sociedade organizada na frequência das calendas, com 60 minutos do relógio, denigra os artistas. Fala, ih, olha lá, aquela pessoa, nossa, viaja tanto, meu, aquele cara passa o dia inteiro tocando violão, não quer saber nada de trabalhar. Está denegrindo a pessoa, entendeu? Ah, aquele lá é artista. Entendeu? Né? Quer dizer que a pessoa não está dedicada a fazer dinheiro, não quer ficar rica, não tem ambição, não quer ter carro novo, não quer... Sabe? Então, quando a gente aprende os códigos que é da matemática vigesimal de 0 a 19, e aprende as contas básicas, quando você aprende a somar um selo com o outro, um quim com o outro, e aprende a navegar no tempo, isso é um exercício de radialização mental. Você radializa a sua mente, você equaliza as funções cerebrais. O seu racional com o seu intuitivo, com a sua intuição, com o seu lado artístico, começa a equilibrar. Então, para além dessa questão, né, lei do tempo, leitura oracular, existe um benefício, gente, que é na nossa saúde mental. Então, esse é o recado que eu gostaria de estar trazendo para vocês essa noite, né, para que a gente possa, assim, reconsiderar essa questão, compreender a importância da gente entender realmente, né, o fundamento, a função, a seriedade, a importância de seguir o sincronário de 13 luas de 28 dias e a sua real função na nossa vida, né? A gente tem que sempre que pensar e se lembrar. Eu tenho em mim uma lembrança muito clara, assim. Até hoje foi interessante, porque hoje à tarde eu dei uma entrevista para um amigo jornalista aqui de Bauru, né, que ele começou a entrevista perguntando das minhas experiências internacionais, né? E aí eu comecei a me lembrar, eu tive a alegria de, aos 25 anos, 23 anos, na verdade, ser contratada por uma agência de intercâmbios em São Paulo. Então, durante muitos anos, eu trabalhei numa agência que enviava jovens para o exterior e naquele momento isso me possibilitou viajar muito, né? Então, o Aurélio hoje começou a entrevista me perguntando isso. E, bom, enfim, eu me perdi um pouco no que eu queria falar para vocês. Eu comecei a falar do Aurélio, da entrevista de hoje à tarde, e eu perdi o fio, né, do raciocínio. Mas, de qualquer forma, a mensagem é essa, sabe? Que a gente... sim, lembrei da experiência. E naquele momento estava começando a aparecer os celulares.
Eu lembro que eu me inscrevi numa empresa de telefonia, eu fiquei 2 anos esperando por uma linha de telefone celular, e era caríssimo, as pessoas tinham aqueles tijolões da Motorola, né, e era para pouquíssimas pessoas naquela época, estou falando de mais de 20 anos atrás, de 25 anos atrás, né. E logo que eu consegui meu telefone celular, eu lembro um dia eu estava com uma amiga muito querida, Mariana Marona, nós trabalhávamos juntas, e nós estávamos em plena Alameda Santos, ali perto da Avenida Paulista, um trânsito, tarde da noite, a gente tinha saído muito tarde do escritório, o que era bastante comum, nós trabalhávamos muito. E eu falei para Mariana, falei, Mariana, você já pensou agora com esse celular como vai virar a nossa vida? Vai ser um inferno, porque agora vai depender, se eu estou no escritório trabalhando e alguém da Austrália precisa falar comigo, eu tenho que ficar, né, aqui no escritório, mas agora ele vai me achar em qualquer lugar, em qualquer hora, isso vai acelerar muito a vida das pessoas, né? Naquele momento eu tive essa consciência, sabe? Então, o que a gente tem que pensar é que cada um de nós é um telefone celular. Nós estamos começando a nos conectar numa rede telepática com consciência, certo? E a forma de nós fortalecermos a nossa rede de comunicação telepática é todo mundo com consciência, seguindo a conta das 13 luas de 28 dias, mantrando os seus próprios Kins, e ensinando ou mostrando a outras pessoas os seus próprios Kins para que eles possam mantrar os seus Kins e que essa frequência possa se fortalecer e se expandir. Porque hoje, 20 anos depois, todas as pessoas têm telefones celulares em suas mãos. Estamos todos conectados numa rede telepática através da máquina, porque eu acredito que eu estou com vocês aqui falando, eu estou vendo todas vocês na minha tela nesse momento. Né? Eu estou me teletransportando para dentro da casa de vocês e vocês aqui para dentro da minha casa. Vocês pensaram nisso? É uma forma de teletransporte sensorial, porque eu vejo, eu escuto, eu interajo com vocês. Mas a gente tem sempre que recordar que nós temos essas mesmas capacidades intrínsecas em nós. Porque o nosso aparato sensorial, que é o nosso cérebro, ele é a ferramenta mais avançada que existe e nós estamos inconscientes da nossa potência. E a lei do tempo e o sincronário de 13 luas de 28 dias nos chega como um antídoto à mecanização do tempo, um antídoto à amnésia que nós vivemos como espécie. Um antídoto a essa espécie que acredita que índio é selvagem porque não tem banheiro, mas que defeca na água que bebe todos os dias e dá essa responsabilidade para que alguma empresa, sei lá de onde, cuide para você. Falando assim de uma forma bastante direta e reta, porque nós estamos assim muito inconscientes de todo o nosso processo de degradação, né? O quanto nós somos responsáveis, autorresponsáveis pelos nossos próprios processos, pelo nosso impacto na natureza, por aquilo que eu consumo, né? Da onde vem aquilo que eu consumo, que eu tiro o sumo, que vira lixo, né? Então, assim, é um assunto bastante vasto e complexo e que eu, essa noite, trago essa reflexão, né, para todos nós, assim, de uma forma, espero que amorosa, que esse assunto me toca bastante, para que a gente possa, como coletivo, entender realmente a função dessa ferramenta tão especial e tão importante nas nossas vidas. Eu creio que por essa noite é o que eu gostaria de estar compartilhando com vocês. Gostaria também de dizer que vocês podem escrever perguntas para que a gente possa conversar um pouquinho, que eu possa responder alguma pergunta específica que vocês tenham, sabe? Eu acho que é uma boa oportunidade da gente também poder trocar um pouco, tá bem? Se vocês têm perguntas, eu gostaria que escrevam para mim no chat. Então, é isso. Eu gostaria de lembrar que nós começaremos uma nova turma de introdução à lei do tempo depois de amanhã. Essa vai ser a nossa 5ª turma, que esse nosso programa ele é de 4 encontros. São dias cílio, nas 13 luas, que é o chakra do coração, que no gregoriano são sábados,
né? Todas as tardes de sábado, são 4 encontros consecutivos, das 3 às 5 da tarde, e o nosso grupo tem um canal no Telegram, que as aulas são gravadas, eu compartilho os slides, as gravações, tem muito material de apoio, porque, especialmente na primeira aula, que é muito, como posso dizer, esclarecedora com respeito à informação, porque ali eu trago conceitos fundamentais para que a gente possa compreender, como fractal, ólon, né? A gente fala das explosões solares, porque a gente tem que entender bem de onde tudo isso vem. Enfim, fica o convite para quem quiser estar conosco, quero dizer que vai ser uma alegria tá compartilhando com vocês. As pessoas às vezes me perguntam, mas você não cansa de ficar dando esse curso introdutório, né, básico? E eu sempre respondo a mesma coisa, eu tenho muita alegria de estar compartilhando com vocês, as aulas nunca são iguais, porque cada dia é um Kim diferente, a gente se inspira de uma forma diferente, eu lembro sempre de alguma passagem, porque nesses 20 anos, mais de 20 anos aí de caminhada, a gente tem muita história para contar. Né, essa coisa de ter vivido na Patagônia e das experiências, ter vivido sem eletricidade, porque no Jardim de Paz de Epugém, onde eu tive a alegria de compartilhar, né, com a Flávia Mota e com o Adriano, com o Pablo, com a Maga, enfim, são muitas as pessoas que participaram do experimento da Lei do Tempo naquele então. Nós pudemos ter a alegria de experimentar o tempo natural, né? Para muitas pessoas na época parecia um atraso, porque nós fomos viver sem eletricidade, sem luz, sem água encanada, enfim, no meio da montanha, plantando o que comíamos, vivendo de troca, junto no meio de uma comunidade Mapuche, mas foi o maior aprendizado da minha vida, porque ali eu pude, junto com outras pessoas que se doaram também, como eu, assim, por completo, né, ao experimento, nós pudemos realmente experimentar uma organização social dentro dos códigos. Tivemos a alegria de ser orientados diretamente por José Arguelles, porque todos os escritos que ele escrevia era nós que era direcionado, e nós em grupo estudávamos. Então a função que nós tínhamos no jardim era de descender a informação, de torná-la compreensível para outros seres humanos, que nós estudávamos sempre em grupos, em famílias terrestres, em raças raízes. Nós mantivemos um fogo aceso, um fogo sagrado num tipe por muitos anos, e ali fazíamos os nossos exercícios de bomba a pulsar, né, de acordo com as nossas famílias, as nossas raças raízes, e através dos pulsares nós movimentávamos todas as coisas que nós precisávamos manifestar. Então, quem teve essa experiência sabe da real natureza dessa informação. Bem? Flávia, sim. Tem uma pergunta da Mila. Sim, por favor. Ela fala assim que está muito grata, né? Uhum. Mas ela gostaria de entender melhor seu ponto de vista sobre o oráculo. Sim. Ela explica que você acha que as leituras de mapas galácticos não devem ser feitas? E para as pessoas que querem entender melhor a sua assinatura galáctica. Sim, eu acho o seguinte, Mila, a minha informação, a minha posição com respeito a isso é a seguinte: sempre que uma pessoa me pede uma leitura de mapa galáctico, eu digo que isso eu não faço e que não se deve fazer, do ponto de vista que existe uma informação pura, que o que você pode fazer é dar à pessoa o seu mantra Kim, as palavras-chave de cada selo. Nós sabemos que quem estuda um pouco sabe que cada selo tem 3 palavras-chave, né? Com essas 3 palavras-chave, a pessoa já tem uma noção, já é capaz de fazer a sua própria leitura da sua própria onda encantada. O que nós temos que dar às pessoas é o caminho a ser trilhado, não a interpretação daquilo que eu acho, que eu interpreto que é cada selo. Porque, de novo, cada palavra é uma frequência de luz e som, uma frequência de ressonância. E é com isso que a pessoa tem que ter contato e conhecimento, para que ela possa se autocapacitar para fazer a sua autoleitura
a partir do seu próprio ponto vetor no tempo. O que acontece é que as pessoas ficam sempre muito condicionadas às leituras de forma geral, né? E muitas vezes as pessoas que fazem leituras de mapas galácticos acabam interpretando a informação com o seu próprio arcabouço de memória. Mas isso não é a informação pura que nos está chegando do encantamento do sonho. É isso que a gente tem que definitivamente entender. É claro que a gente acaba dando pistas para a pessoa, né? Assim, de certa forma, ajuda em processos pessoais, como terapia, é terapêutico, digamos assim, né? Mas mais ainda é quando ela sabe fazer a sua autoleitura. A gente tem que ensinar, mostrar as tabelinhas dos 20 selos e dos 13 tons com suas palavras-chave. E olha, aqui está seu oráculo, ó, teu selo, o poder de quinta força é esse, você tem um análogo, que é o poder que te ajuda, você tem um guia, um antípoda, que é aquela energia que te desafia, e um oculto. Bom, então eu sou humano, o meu análogo é a mão. As 3 palavras-chave do humano: influenciar, a sabedoria e o livre-arbítrio. Eu sou essas 3 palavras. Eu tenho consciência disso. O meu poder é o poder realmente da influência com a sabedoria e dar às pessoas o livre-arbítrio. É cada um de vocês que vai escolher o caminho de vocês. E não me cabe a mim julgar o caminho de ninguém. Esse é o humano. O meu análogo é a mão, que é o poder da realização do conhecimento, certo? Então, eu sei que quem me apoia nisso é o poder da cura, da realização da cura, o conhecimento, a realização do conhecimento que propicia a cura necessária para que eu influencie com sabedoria. Eu não preciso, o que mais eu preciso falar para a pessoa? Que interpretação eu preciso fazer? Certo? Eu sou guiada pelo poder da elegância, meu guia é a estrela. Então, qual é meu guia? É a arte, a elegância e a beleza. Certo? Eu sei que é assim, porque eu gosto das coisas organizadas, belas, esteticamente belas. O meu antípoda é o vento. O dia de hoje é meu antípoda, que é de quem eu tenho que aprender, porque para influenciar com sabedoria, a minha comunicação precisa vir da comunicação espiritual. Certo? E o meu oculto é a lua. Então, nessa influência e nessa sabedoria oculta vem o fluxo das emoções. Por isso eu sou tão efusiva na hora de comunicar. Que interpretação eu preciso fazer? É simplesmente utilizar a informação de forma pura. Quando a gente fala de leitura oracular, muitas vezes as pessoas se inspiram, né? Falam, o humano é aquele que caminha pela terra, influenciando, exercendo, e tarará, e tarará, e tarará, e fica... Nisso eu não acredito. E para mim esse tipo de coisa, desde o ponto de vista da lei do tempo, não deve ser feito. Nós precisamos ensinar o caminho para que as pessoas conheçam seus códigos, mantrem seus códigos, para que nós possamos elevar a frequência da Terra para a 4ª e 5ª dimensão de forma sincronizada e ativarmos a noosfera. As pessoas precisam saber que tem um corpo elétrico, que seus chakras são os ativadores da eletricidade no corpo. Dali, Cl, gama, Kali, alfa, limicílio, muito importante, porque é onde ativa o seu veículo elétrico. É disso que as pessoas precisam estar conscientes com respeito à lei do tempo. Entendem? Todo o demais é desvio do caminho, no sentido de que cria um encantamento, mas não cumpre a função de mudar, sair do calendário gregoriano e entrar à conta das 13 luas, porque a maioria das pessoas ficam só na leitura oracular e ninguém muda o calendário. Está todo mundo sabendo que é segunda, terça, quarta, quinta e sexta, quem sabe que hoje é alfa, 12 da lua harmônica? Quem é que está sabendo? Hã? Agora, todo mundo sabe seu Kim e todo mundo está interpretando oráculo. Certo? Então, entendeu, cara? Respondi sua pergunta? Então, é uma chamada de atenção nesse sentido, sabe? Porque a gente precisa entender que essa ferramenta é muito séria. É muito Flávia, séria. a Renata quer falar um pouquinho. Sim, por favor.
Oi, Flávia, boa noite, está me ouvindo? Sim, claro. Ô, Flávia, eu entendo profundamente o que você falou e, assim, acho perfeito, não tem vírgula nem ponto para falar aí. Eu só quero saber, assim, do seu ponto de vista, você acha que todas as pessoas da face da Terra estão prontas para ouvir 3 palavras? Não estou discutindo, não estou falando eu tenho que ler o oráculo para ela. Mas eu quero saber, assim, você acha que todas as pessoas que estão aqui na face da Terra hoje, elas têm condições, a partir de 3 palavras e desse mantra, entender que tem uma coisa maior dentro delas? Ou isso desperta a pessoa? É exatamente isso. É o exercício do uso do mantra que vai abrir a consciência dela para que ela possa praticar o abstrato. Porque a nossa mente racional toma conta. Nós não estamos acostumados a ter uma mente abstrata. E é só na mente abstrata que todas as potencialidades estão disponíveis. Certo? Isso ensinam para a gente na física quântica. Porque se você deseja muito algo e você limita a dia, hora, forma, a coisa não vem muitas vezes, ou quando vem você não identifica. Porque você limitou. Então, o que a gente tem que entender é que esses códigos, explicar para as pessoas que a única forma delas se beneficiarem realmente disso é mantrando os seus mantras, mantrando o mantra do dia e simplesmente confiando no processo, porque quanto mais você usa a informação, mais a sua mente vai ressonando e mais informação vai descendendo para você. Eu, quando comecei com isso, eu não entendia nada. Eu falava para a Flávia Mota, eu falava, Flávia, isso aqui é a linguagem do Spock. Ela dava risada. Eu falava, mas uma hora eu vou ter que entender. Isso aqui é a língua do Spock. Estou falando para vocês de 25 anos atrás. É claro que eu não cheguei em todo esse conhecimento do dia para a noite. A gente tem que entender também que essa é uma informação daqui para o futuro. Que nós estamos no 7º ano somente do novo ciclo, que tem 5.200 anos. Nós temos 400 anos para restaurar a Terra. Esse é um processo que está começando e nós cumprimos os primeiros 7 anos, que terminaram no ano passado, que foi quando o projeto descendeu, e agora nós começamos um ciclo de 13 anos para pôr na prática tudo aquilo que nos foi descendido de informação. Esse é o primeiro ano de execução do plano. Então, é para daqui 140 anos. Entende? É uma primeira geração de 20 anos para 7 gerações de 140 anos. Daqui 140 anos, que é 7 vezes 20, é que isso vai estar começando a ser visível. Não é algo imediato. Por isso que é muito importante a gente propagar a informação com propriedade e entender onde nós estamos e o que nós estamos fazendo. Sim? Tudo bem? Respondi, Renata? Então, ótimo. Eu super agradeço. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem uma aqui, Flávia, que ela está Nós falamos, né? que ela gostaria de saber mais sobre as famílias e raças e raízes. Mas sobre o grupo no Telegram, a gente tem sim no Arts, né? Quem quiser, deixa o seu número aqui. Isso, ou entre em contato com a Renata e a Francine, que elas orientam vocês. A gente, sobre as raças raízes, famílias terrestres, clã, né? Aqui ela falou também das raças raízes, famílias terrestres, os clãs, as ondas encantadas. Todas essas nomenclaturas são fractais matemáticos dentro do Tzolk'in. Nós temos diferentes ordens matemáticas. Né? De 4 em 4 são as raças raízes, porque o 4 é o centro do 7, são 4 direções, nós temos quatro raças raízes, que é a vermelha, a branca, a azul e a amarela. Raça vermelha, os originários, os que a gente pode chamar de indígenas ou aborígenes, né? A raça branca são os arianos, a raça azul, os negros, a raça amarela, os orientais, e haveria uma quinta raça, que é o centro do oráculo, que é o poder da quinta força, que é a mistura das raças anteriores, que é o poder da cromática, que é o poder do 5. E 5 são as famílias terrestres, como são os nossos dedos de mãos e pés. Então, dedos indicadores nós temos 4,
anelares, temos, cada um dos dedos, nós temos 4 representantes em 4 membros, né? E são 5 famílias terrestres que reproduzem o nosso planeta, o Polo Sul, o Polo Norte, a linha do Equador e os trópicos, né? Essas são as famílias. Enfim, todas essas informações a gente ensina com muita propriedade nos nossos encontros, né? No nosso curso de introdução. Assim que sejam todos muito bem-vindos e nós nos colocamos à disposição para, enfim, futuros esclarecimentos. Tá bem? Já que ninguém tem mais nenhuma pergunta? Flávia. Sim. Oi. Oi, Carla. Ei, boa noite. Boa noite. Saudades. Queria Sim. dar uma palavrinha, assim, só para soltar um pouco, né? Sim. Bem rapidinho, já sei que já está no fim. Eu estou no meio de uma reunião do grupo de pesquisa. Eles estão falando de um assunto que não está me interessando e que não faz sentido nenhum para mim. E por isso que eu resolvi vir para cá e pelo menos te ouvir um pouco. E meu comentário é assim, que loucura! Tipo, eu, né, tenho feito esse exercício, que eu acho que dá para ver. Sim, claro. Mas a loucura é como é que eu vou fazer isso existir na minha vida perante essa força do o que eu estou fazendo, apesar de ser uma artista, né? Apesar de estar em contato com artistas. Sim. Como é que isso organizar isso para fazer sentido na relação acadêmica e como eu for trazer, assim, só estou falando isso aqui para dar uma soltada, assim. Sim. Não, então, primeiro assim, e é uma né, loucura, porque hoje tu tá falando assim com tá falando de um jeito que das vezes que eu te ouvi falar, tu fala assim com bastante vigor, mas hoje tu tá trazendo um vigor especial que me mobiliza. Isso é coisa de humana. Só para comentar isso, meu Deus. A gente tem que entender, Carlinha, que o nosso trabalho é coletivo, telepático, de doação, que por ressonância, quem tiver que chegar, vai chegar, sabe? A gente tem que acreditar no invisível, a gente é muito pouco habituado a isso. Isso, inclusive, é um dos efeitos da questão do 1260. E nós ficamos presos dentro da materialidade, né? Então, existem formas da gente... Eu também estou nessa busca, você sabe disso, que eu também estou dentro da universidade, só que eu estou na engenharia ambiental, né? Meu universo é o universo da engenharia. Como é que eu trago isso para dentro da engenharia? Mas eu descobri que dentro da engenharia ambiental existe uma linha de trabalho que é justamente com os campos eletromagnéticos da Terra, porque a gente pode fazer engenharia de nuvens, fazer chover, parar o vento, existem pesquisas nessa área, né, que fazem total ressonância com tudo que nós estudamos aqui dentro, porque tudo isso está armazenado dentro do campo eletromagnético de ressonância da Terra, né? Então, enfim, a gente tem que estar, a gente está onde a gente tem que estar e tem que confiar nos processos, porque essa informação realmente é muito recente e existe muito campo para a gente desenvolver, inclusive artigos científicos que nós temos que começar a escrever com respeito a isso, para começar a trazer esse efeito do 1260 da mecanização da consciência, para a questão das artes, para a questão da saúde, para a questão da saúde ambiental, para a questão da produção de lixo, para a questão dos desvios de norma biosférica, porque tudo isso tem interface com a lei do tempo, e nós precisamos muito de artigos científicos nessa área, para poder avançar e expandir, sabe? Então, eu acho que a oportunidade que nós temos de estar nas universidades em que estamos, a gente, na verdade, tem que agradecer. A gente sabe que o caminho não é fácil, né? Mas quanto mais a gente se fortalece na sincronicidade, também as pessoas certas, os textos certos, as oportunidades vão aparecer, você pode ter certeza. E eu gostaria de te pedir, aproveitar que você está aí, assim como a Renata, se puderem dar, eu vi que está a Elô Bercó, também estava por aqui, a Thaís, se vocês quiserem a Alba, compartilhar um pouquinho com o pessoal, sobre o curso, se vocês gostaram, não gostaram, o que trouxe de importante para vocês. Assim, quem está chegando pode escutá-los, né? Os alunos.
Quem gostaria? Bom, o curso trouxe esse entendimento, né? O entendimento do que é e de como navegar. Não que eu sinta que eu saiba navegar completamente, porque é um exercício, né? Tem coisas que eu ainda não entrei, tipo Telectonon, outras coisas assim, né? Mas ele super dá a base. E eu fiz o curso 2 vezes na colada. Eu fiz um, depois eu fiz ele de novo, porque é muita informação. No começo vai dar, nossa, que loucura, né? Então, eu gostei disso, de fazer ele na sequência 2 vezes, para ir baixando a poeira, assim, processando. E isso, agora eu estou super conectada, às vezes mais, às vezes menos, enfim, é processual, mas foi que me deu essa base, assim, para começar a navegar. Super te agradeço, Flávia. Eu que te agradeço, obrigada, cara. A Renata, acho que quer falar um pouquinho, né, Rê? Eu quero falar sobre o seu curso. Sim, Eu vou te falar que eu vinha com uma experiência já de Canela, de outros cursos que eu fiz, e o embasamento que eu tive nas suas aulas, eu acho que eu nunca teria conhecido, assim, eu fiquei um pouco até chocada, eu realmente, é tão profundo, mas tão profundo, que eu fiquei ávida por mais. Até te sugeri, eu falei, Flávia, grava essas, passa para frente, eu preciso saber mais, porque é muito lindo. Eu sou imensamente grata a esse curso, que me capacitou a entender até o que é ólon. Eu não entendia isso, a palavra ólon, não sabia o sentido disso, né? Então, é riqueza para mim e riqueza para tudo que eu possa vir a aprender daqui para frente. Uma boa base é o princípio de tudo. Muita gratidão, sou muito grata mesmo. Eu que Tanto agradeço. é que eu vou fazer de novo, vamos escrever. Muito bom, muito obrigada, Renata. Ô, Flávia, eu queria Sim, dar uma palavrinha aqui, dizer que nós já explodimos o horário, mas foi realmente, como a Carla disse, você veio assim com gás singular hoje. Eu agradeço por fazer parte desse trabalho junto com você, com a Rê. E eu quero informar todos os ex-alunos que eles são automaticamente inscritos. Nessa turma vieram muitas perguntas. Posso me inscrever de novo? Né? Então, nós temos uma sala de aula no Telegram, onde ficam disponíveis as gravações dos cursos anteriores e dos próximos, slides, o material complementar, e que a reciclagem, as novas turmas serve como reciclagem para todos os outros alunos. Nós estamos atingindo uma comunidade da Lei do Tempo, de alunos formados pela Flávia, hoje passa de 70 alunos, estamos formando a 5ª turma agora, e a gente estuda a Lei do Tempo, né, desde a ordem cíclica, como funciona a contagem das luas, plasmas radiais, ordem sincrônica, os selos, os tons, as ondas, os pulsares, o banco psi. Então, é muito conhecimento, por isso que é tão interessante a gente vir para esses encontros. São sempre no Zoom, fica tudo gravado, toda turma tem uma roda de conversa durante a semana à noite para a gente tirar mais dúvidas, reunir os alunos e ex-alunos. Tem sempre uma live com um convidado especial, né, que geralmente é alguém da fundação, alguém que já está ligado e aplicando os conhecimentos da Lei do Tempo na prática. Essa sala de aula, que é o nosso grupo pelo Telegram, que é onde a gravação comporta ali o peso, e essa reciclagem para todos vocês. Então, fica aqui nosso convite, como a Renata explicou ali, quem quiser mais informações, ela já deixou o nosso telefone. Nós estamos abertos, disponíveis, e será um grande prazer receber todos vocês. Sim. Gratidão, muito obrigada, abraços a todos. Boa noite. Obrigada, boa noite, pessoal, todos e todas, muito grata pela oportunidade, viu? Aliás, eu gostaria, será que podemos todos ligar as nossas câmeras, só para a gente fazer uma foto? Oi, Flávia, boa noite, aqui é a Oi, Elô, querida. Acabei de entrar, a minha irmã estava antes, eu acho que é por isso aí eu
Eu vim dar meu depoimento, aí eu não entrei antes na sala porque estou acompanhando o meu namorado, que a avó dele faleceu hoje, aí estou aqui dando um apoio. Vou compartilhar com vocês da Lei do Tempo, que para mim foi maravilhoso, está sendo cada dia viver e aprender as semanas, a onda encantada, descobrindo tudo, como que é a minha energia com outras pessoas, no foco, no trabalho, já me programando tudo assim, é incrível, é uma descoberta, um autoconhecimento, e parece que tudo vai se encaixando assim, sincronicamente. Isso mesmo. E gratidão pela Flávia, por todo o ensinamento, por Tá cortando, Elô, mas eu super agradeço, viu? Sua presença, tá aí compartilhando com a gente, e espero encontrá-la logo mais. Vem participar com a gente. sim, Querem sim. ligar as câmeras? Vou reciclar. Ah, Thaís. Então tá ótimo, Vânia, estamos todos. Juliana, muito bem. Gente, muito obrigada, Isabel. Muito obrigada, boa noite a todos e todas. Eu estou sempre à disposição, viu? Um abraço grande, um bom descanso e nos vemos logo mais. Muito obrigada. Gratidão, boa noite. Até a Boa noite. próxima. Até.